Pessoal, hoje eu estou aqui com o José Mário, ele que é professor, formado no magistério indígena, formado também no combate da malária, medicinas da selva, foi presidente da Associação Yanomami de Maturacá, já foi agente indígena de saúde, diretor da Escola de Maturacá e é do Conselho Diretor da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. José Mário, é um prazer estar contigo aqui novamente. E quando eu viajo, as pessoas sempre têm muita curiosidade sobre a experiência que eu tive com o povo Yanomami. Então eu quero aproveitar e fazer algumas perguntas. O que significa o nome Yanomami? Sim, significado, o que é Yanomami? Para gente, Yanomami significa gente, ser humano, significa. E qual é a diferença do povo Yanomami para de outras etnias? Qual é a origem de vocês? A diferença que nós temos hoje pela nossa origem é que nós fomos transformados pelo sangue da lua. Então, por isso que nós temos a diferença muito grande com outros povos que existem no Amazonas. E qual é a diferença entre pajé, cacique e tuxaua? Porque lá vocês usam muito o nome pajé e tuxaua e não cacique. Qual que é essa diferença? A diferença que tem de pajé, então os pajés são pajés, os curandeiros, esses que vão combater a doença e os espíritos maus. Então, de cacique já é diferente. Não é porque ele é pajé que vai ser cacique. É porque o pai já repassa isso para o filho para ser cacique, para ser tuxaua. Por isso que tem a diferença. Nós temos tuxaua e cacique e o pajé. Então, a gente dividimos que o cacique e os tuxaua são os comandantes que comandam a comunidade. Agora, o pajé, ele serve assim na comunidade igual um médico, enfermeiro e esses profissionais que nós temos. Então, como o homem branco tem, e nós temos também na comunidade. E lá em Maturacá me chamava a atenção que todos os dias eram os pajés ou os tuxauas que faziam aquele ritual no final do dia? Olha, esse ritual que acontece nas comunidades Yanomami, então esse ritual significa que eles fazem proteção na comunidade para que a criança não fique doente, jovem, adulto, idoso. Então eles ficam como vigia com os espíritos deles para fazer proteção. Então esse ritual ela serve para alimentar os espíritos que eles receberam de outros pajés. E o que vocês mais valorizam na cultura de vocês? Na nossa cultura valorizamos muito o ritual que é pajé, a pintura, língua e crença, histórias que os antepassados vieram repassando, que isso nós valorizamos muito e conservamos bastante. E por que vocês dizem que as serras, as montanhas são as casas dos espíritos? Isso foi algo que me marcou muito. Olha, para nós Yanomami acreditamos muito na nossa religião, que é uma crença que nós temos, que hoje nós seguimos o que foi repassado, que as montanhas, cada montanha que existe assim nos lugares, são casa de espíritos. Tem espíritos maus e tem espíritos bons que vivem. Cada montanha tem espíritos. Tem outra montanha que tem espírito mau e tem outras montanhas que tem espírito bom. E tem outros espíritos que vivem numas montanhas onde aqueles espíritos que atacam mais espírito de uma criança, do ser humano. E o que é recura? Que isso é bem da cultura Yanomami. Recura, o que significa para a gente, são espíritos mal que faz ronda
caçando é os espíritos da pessoa que está na comunidade. Tanto faz. Se a pessoa está pescando, se a pessoa está caçando. Então, esses espíritos, os nossos espíritos, o ser humano, ele é procurado pelos recura. Então, recura é um espírito que caça outro espírito do ser humano. E é espírito mau, recura. E você falou da religião de vocês. Sim. Lá eu vi que tem a missão salesiana, né? Então tem as missas no final de semana. E você falou da religião de vocês. Qual é a religião de vocês? A nossa religião, o que tem hoje, na nossa religião, por que acreditamos? Na nossa religião Yanomami, teve um dilúvio que aconteceu, onde afogou muita gente, muito Yanomami. Então só sobrou uma família que era grande pajé, e ele conseguiu com a família dele de ficar numa montanha onde a água não chegou. O que é o Maui? O Maui é um criador de tudo para gente. É um espírito que fez tudo aqui na Terra. Então, essa pessoa que se salvou com a família era um pajé, que fazia trabalho, que fazia o rio baixar para poder salvar com a família. Olha que incrível. Algumas pessoas me perguntavam assim, como é que eu faço para chegar lá? Porque realmente, para mim, é o lugar mais lindo da Amazônia. E eu ouvi isso de muitas pessoas que já viajaram muito, né, por diferentes estados aqui da Amazônia. E aquelas serras é uma coisa impressionante. E em São Gabriel as pessoas diziam, é o lugar mais difícil para chegar, né? Como é que é? Para uma pessoa que não é indígena, ou até para indígena mesmo, né? Para entrar lá, se não é Yanomami, qual é o processo? Olha, quando uma coisa, a sua viagem está ficando difícil para poder chegar em Maturacá, então o que acontece? Isso, a natureza já sente que essa pessoa que está querendo entrar não é pessoa boa, é a pessoa que quer explorar o povo Yanomami. Então a natureza ela já diz que não, aqui tu não pode entrar. Então a pessoa que vai entrar direto, sem ter problema com as instituições aqui em São Gabriel, e só comunica representantes das associações, a pessoa que chega lá facilmente, então a natureza já abre a porta para poder receber visitantes, por isso que as coisas não dá difícil. Tá. Então, quando os espíritos da floresta aceitam aquela pessoa, e aquela pessoa é boa, sim, está indo para contribuir, então flui tudo mais facilmente. Sim, facilmente. E quando a floresta ali vê que tem alguma coisa errada e não aceita, e as coisas ficam difíceis aqui. Sim, porque tem gente que diz que está há anos tentando entrar, tentando fazer um estudo lá. E eu me sinto muito honrada porque eu cheguei lá, foi sem planejar nada, né, Zé Mário? Então acho que os espíritos da floresta lá gostaram de mim, né? Sim, é isso que aconteceu. Como é que é o uso da tecnologia hoje na comunidade? Você percebe que isso está interferindo um pouco na cultura, nos objetivos dos jovens? Sim, hoje a tecnologia do homem branco, que a gente chama de Napã, ela afeta muito a cultura Yanomami. Porque a tecnologia, o que é hoje? Hoje tem celular. Então muitos jovens não querem trabalhar, não querem pensar em pescar e caçar. Por quê? Porque hoje eu quero fazer mensagem, hoje eu quero ver filme. Então é isso que está acontecendo. E outra coisa, só que essa tecnologia ela está afetando muito raciocínio
dos jovens e de criança. Então, daqui para o futuro, vai ter muita gente com problema de raciocínio e problema em visão. Isso é que está afetando muito o meu povo. Que diferenças você vê entre a cultura dos Yanomami daqui com os de Roraima? Tá, eu tive várias viagens participando de encontros em Roraima, na questão de saúde. Então eu visitei várias comunidades em Roraima, e onde eu via assim, costume, tradição, crença, tudo diferente. Então é a diferença que nós temos hoje, que as crianças de Roraima, eles são muito magrinhos, é muito desnutrição, que eu vi por causa de água. Cada Yanomami, se Roraima tem sua história, eles sabem qual é a origem, mas ela é contada assim diferente. E aqui no Amazonas, mesma coisa, ela não é tudo igual, por isso que a diferença está na língua deles, costume, tradição e crença. A diferença que dá. E como que é essa relação de vocês entre essas diferentes localidades? Olha, hoje, pelo que eu acompanho, se a gente é do Amazonas, se eles são de Roraima, se eles são da Venezuela, até que hoje nós não temos mais esse conflito que tinha antigamente. Hoje nós falamos português, hoje nós temos contato com os homens brancos, então esse conflito ela minimizou bastante para que a gente tenha comunicação e para que a gente tenha essa parceria com eles. Zé Mário, obrigada. Eu estou muito feliz de encontrar vocês aqui. Eu tenho o Zé Mário como um irmão para mim, a gente está sempre em contato. Projeto Omão. Está começando comigo, mas né, a ideia é montar uma equipe aí dos melhores profissionais para ajudar na educação indígena, fortalecer a cultura, que é tão importante para o nosso país. Tudo que eu aprendi, eu vivi na prática. Então, eu tenho essa admiração, esse carinho. Para mim, vocês são como uma família. E foi onde eu vivi os momentos mais felizes aqui na Amazônia. Foi com o povo Yanomami. Aue, aue, caterra.